Entre os dias 13 e 15 de julho, será realizado aqui no Rio de Janeiro o primeiro Fórum de Sustentabilidade do Rio. O encontro tem o objetivo de criar e monitorar metas e assinar acordos para a sustentabilidade da região metropolitana do estado. Os painéis têm o objetivo de fazer diagnósticos e traçar políticas públicas mais eficientes para a região. E, além disso, estimular ações da iniciativa privada e também do terceiro setor. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui comigo a Eduarda Larroque, que é economista e uma das organizadoras do fórum. Eduarda, obrigada pela presença. De onde surgiu essa ideia, né? A iniciativa de criar um fórum de sustentabilidade e especial para a região do Rio de Janeiro? Bem, Larissa, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Bem, essa ideia surgiu há 7 anos atrás, quando, depois de receber um tiro no meu carro, em plena Ipanema, eu resolvi fazer, enquanto cidadã, alguma coisa pela minha cidade. Ipanema, para quem não é aqui do Rio, é um bairro da Zona Sul, um bairro de classe média alta, né? Teoricamente, um bairro que deveria ser bastante seguro para a população, né, Eduardo? Exatamente. A gente estava aqui falando de violência, desse problema crônico que a gente tem aqui. E o que eu pensei naquele dia foi, eu quero fazer alguma coisa antes de desistir da cidade que eu amo. Né? E pensei em como atuar, resolvi assumir uma função na prefeitura, então fui secretária de Fazenda do município do Rio entre 2009 até 2012. A gente teve muito sucesso, a gente saneou as finanças, conseguiu $1 bilhão do Banco Mundial, mas eu sempre estive muito preocupada com a sustentabilidade social e ambiental do nosso modelo de desenvolvimento, particularmente com a questão das enormes desigualdades sociais que a gente tem entre territórios, entre asfalto e favela. Muito interessante isso que a Eduarda coloca, né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa logo em questões de meio ambiente, de preservação ambiental, mas não, né, Eduarda? A sustentabilidade engloba aí muitas questões, inclusive a segurança pública, né? Como você colocou. O conceito de sustentabilidade é um conceito que envolve o econômico, o social, o ambiental e a governança para lidar com tudo isso, né? Então, a gente tem... tudo nasceu de um diagnóstico muito profundo que vem sendo construído ao longo dos últimos 7 anos. Especialmente um programa da prefeitura, junto com a Rockefeller Foundation, fez um mapa de riscos da cidade e seus entornos. E nesse mapa de riscos, nós todos chegamos à conclusão de que o maior risco para a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento do Rio é justamente a resiliência social, as disparidades sociais. Então, esse é o foco principal do primeiro Fórum de Sustentabilidade do Rio. Então, é importante a gente realçar que não é mais um fórum sobre sustentabilidade que acontece nessa cidade maravilhosa. É um fórum para discutir a sustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento. Aí trazendo todos os poderes, os 6 P's que a gente chama, para conversar, para dialogar, para ter informações qualificadas, compartilhadas e propor um plano de ação conjunto entre esses 6 poderes, que eu já vou falar quais são. Quais são esses 6, por favor, Eduardo? Então é muito importante porque normalmente a gente fala de parcerias público-privadas, mas muitas vezes as parcerias público-privadas não envolvem a população, que é quem a gente quer endereçar, melhorar a qualidade de vida da população. O cidadão é o nosso foco principal. Então o público-privado tem que estar articulado com a população. Nada que vem de cima para baixo funciona. Então, isso eu sei pela experiência. Depois da Secretaria de Fazenda, eu passei 3 anos à frente do IPP, o Instituto Municipal Pereira Passos, que tem a base de informações, e também o programa UPP Social, de promover desenvolvimento urbano, econômico e social das favelas. Então, a gente percebe que nada de cima para baixo funciona, tem sustentabilidade. Então, Quer dizer, é preciso a participação da população também na tomada das decisões. Desde o início do processo, né? Para saber quais são os anseios da população, tem que ser para a população e com a participação da população, que tem que ter instrumentos efetivos de participação e de monitoramento das coisas que estão sendo feitas. Então a gente tem o público, o privado, a população.
não basta isso. A gente tem o papel das ONGs locais, que é absolutamente fundamental. A gente tem o papel da academia, do setor de pesquisa, que é muito importante a gente avaliar o impacto das ações que a gente faz. Então, agora a gente está com o nosso projeto piloto, que vai ser feito na comunidade de Manguinhos. A gente quer entrar, avaliar qual é o nível de progresso social daquela comunidade e depois a gente quer medir, depois da nossa intervenção, como que a gente conseguiu, de fato, alterar a qualidade de vida daquela população. Faltou só o sexto P, que é um plus, que é um adicional, que são os organismos internacionais que estão aqui querendo ajudar, mas muitas vezes de uma forma desarticulada e que não se integram ao planejamento conjunto da cidade e das ações. Muitas vezes, assim, com toda a boa vontade, mais atrapalham do que ajudam. Então, como é que a gente coloca todas essas forças para se movimentarem juntas em prol do desenvolvimento sustentável da cidade, que envolve o ambiental, o econômico, o social e principalmente o modelo de governança, mecanismos de participação, ética, transparência, prestação de contas. Então é disso tudo que a gente está falando, daí os 6 P's. Agora, entre esses P's, né, como você colocou, um dos mais importantes é a população, e estamos falando aqui do Rio de Janeiro, mas acredito que esse é um papel também fundamental de toda a população brasileira aí no seu estado, na sua região. Porque tem um estudo recente feito pela organização Rio Como Vamos, divulgado agora em 2016, que indica que mais de 50% da população tem o desejo de deixar o Rio de Janeiro. É um dado muito ruim para uma cidade considerada, como colocamos aqui no início, maravilhosa, que tem aí grandes problemas sociais, de infraestrutura, né, de violência e segurança pública. Qual é, então, o papel do Fórum para garantir a permanência da população carioca, né, e também fluminense aqui no estado do Rio? Você pegou bem no ponto. E a gente teve um processo, né, Larissa? Assim, eu sou de uma geração, tenho 46 anos de idade, né, a mesma idade do prefeito, inclusive estudamos juntos, e ele costumava dizer, nós não vimos a nossa cidade maravilhosa como era, porque a gente já cresceu num ambiente em que todos os meus colegas de economia foram trabalhar no mercado financeiro em São Paulo, em Londres, no mundo, e deixaram o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro já há muito tempo tinha deixado de ser um polo de atração de investimentos, de negócios, de pessoas, de capital humano, né? E a minha ideia de ajudar era justamente reverter esse processo. Então, a gente teve uma oportunidade muito boa com o alinhamento dos poderes, com política de pacificação, com as Olimpíadas, de colocar a cidade e a região metropolitana rumo a uma trajetória de desenvolvimento urbano sustentável, que é o que a gente quer. E tínhamos a oportunidade de fazer das Olimpíadas, ou temos ainda, e o processo do pacto e o Fórum tenta resgatar isso, né, de transformar, de gerar, fazer dessa oportunidade um caminho de desenvolvimento para a primeira cidade latino-americana com os desafios urbanos gigantescos que a gente tem rumo a um desenvolvimento sustentável. Né? E, infelizmente, muitas coisas se perderam. Infelizmente, a situação política, econômica, social do nosso país e, particularmente, do nosso estado, a cidade ainda está protegida, a cidade tem as contas em dia, né? Está difícil para todo mundo, mas a cidade, do ponto de vista fiscal, está numa posição ainda confortável. Mas é muito difícil a gente sair desse fundo do poço. A gente não vai ser a cidade do Rio, uma ilha assim, de prosperidade no meio de uma região metropolitana extremamente pobre, o estado que está quebrado. Então, assim, como outros estados, né? Como que agora outros tá estados, mas enfim, com a União para rever suas dívidas, né? Mas principalmente num cenário de crise como nós vivemos, é muito importante a integração entre esses 6 P's, esses poderes, para a gente lidar com desafios urbanos complexos, tais como a incorporação das favelas à cidade, tais como a limpeza da Baía de Guanabara. Como que a gente pode resgatar bons projetos que já foram construídos para a gente fazer acordos, e sempre o fórum é permanente, a gente anuncia quais são os acordos e presta contas com relação a esses acordos no ano que vem. Desculpa. Eduarda, a gente está caminhando, é porque eu estou aqui olhando para o relógio, que a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista. Então eu queria mostrar para você que está em casa o site do Fórum de Sustentabilidade
Rio. Vou botar aí na tela para você. Vamos falar da programação dos painéis rapidamente, Eduardo. Aqui você encontra mais informações, não só para você que é do Rio, se interessa sobre esse assunto, sobre desenvolvimento sustentável da sua cidade. Então, acessa aí, você pode ter boas ideias também para a sua região. Aqui a gente encontra o link para os painéis que vão fazer parte aí das discussões do fórum. A programação, como a gente disse, vai ser entre os dias 13 e 15 de julho. Rapidamente, quais são os painéis, né, e as principais discussões? Rapidamente, Eduarda, para a gente encerrar. Tá. A gente começa com um painel no painel de abertura, a gente vai falar sobre a nossa carteira de projetos. Então, o Pacto do Rio é um conjunto de instituições e de pessoas que está pensando ações para o desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente apresenta uma carteira de projetos nesse painel de abertura que tem um prazo de duração de 1 ano, porque a gente quer, no final das contas, entregar em junho de 2017 um centro de resiliência metropolitano, que é uma grande base de informações para ter esses acordos monitorados pela sociedade como um todo. Então, o primeiro painel, o painel de abertura, a gente apresenta a carteira. No segundo painel, o primeiro painel de informações para a transformação, a gente discute indicadores e principalmente um indicador que a gente escolheu para guiar os projetos do Pacto, que é o indicador o Índice de Progresso Social, que acabou de ter uma divulgação para 34 RAs da cidade do Rio. Que são as regiões administrativas. Regiões administrativas da cidade. É numa parceria entre o IPP e a Rede de Progresso Social, Bacana. Que é uma rede internacional. Então, a gente precisa de indicadores da academia. Então, o primeiro painel é um painel de indicadores do setor de pesquisa que a gente precisa trazer para o game. Eu estou vendo aqui que tem outras discussões, né, sobre o mercado, nova economia, empreendedorismo, né, a agenda da ONU também 2030, qual é a relação aí dos problemas do Rio de Janeiro com os objetivos do milênio da ONU. Eduardo, o papo está maravilhoso, mas eu preciso encerrar, o tempo está correndo, então eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu vou deixar o site mais uma vez, o Fórum de Sustentabilidade Rio, para quem quer saber mais aí sobre esse grande evento. Como eu disse, também pode servir de estímulo aí para a sua cidade. Eduarda, muito obrigada. Obrigada, boa sorte aí prazer no trabalho enorme. de vocês. Obrigada. Bom, e daqui a pouco a gente volta para mostrar ações da sociedade civil que contribuem para o combate à violência. Quer saber então como você pode ajudar para a segurança pública da sua cidade? Então não perca a próxima entrada do Conexão Futura. Até já!